Olá, eu sou Silvia Zanelato e hoje nós vamos fazer a leitura e meditação do livro de Sabedoria, capítulo 5, que diz assim: No dia do juízo, os justos enfrentarão sem medo aqueles que os haviam perseguido e que tinham zombado dos seus sofrimentos. Quando os maus os virem, tremerão de medo, ficarão espantados e admirados ao vê-los sãos e salvos. Arrependidos, eles conversarão entre si, cheios de aflição, gemerão e dirão uns aos outros: Era deles que nós zombávamos antigamente? Como fomos tolos, falando mal deles. Pensávamos que a sua vida era uma loucura e que a sua morte tinha sido uma desgraça. Como é que agora eles são considerados filhos de Deus? Como é que fazem parte do povo de Deus? Uau! Uau, gente, que maravilhoso ler isso. Aqui fala do final dos tempos, quando você vê que tudo aquilo que você fez nesse mundo, buscando agradar o coração do Senhor, ainda que muitos tinham, rido de você, zombado, dito, olha ali, não aproveita a vida, muito certinha, muito corretinha, e essas pessoas que zombaram de você, essas pessoas que resolveram buscar caminhos maus, essas pessoas que tentaram buscar caminhos que não vêm do coração do Senhor, essas pessoas, elas vão olhar para você e elas vão ver que tudo que você fez valeu a pena. Elas vão ver que aqueles caminhos que muitas vezes você disse não, muitas vezes as coisas que você pensou, puxa, queria fazer isso, não, mas não vou fazer porque desagrada a Deus, tudo isso valeu a pena. Tudo isso valeu a pena, porque Deus recompensa. E aí olha o que continua dizendo aqui: fomos nós que saímos do caminho certo, a luz da justiça de Deus não brilhou sobre nós, e para nós o sol não nasceu. Ou seja, os ímpios, eles estão aqui trazendo uma reflexão, pensando tudo aquilo que eles tinham feito, que de nada valeu a pena. E aí continua assim: andamos sem parar nos caminhos da maldade e da perdição, corremos sem rumo, por desertos que não tinham estradas, e não acertamos com o caminho do Senhor. O que foi que ganhamos com tanta vaidade? Que proveito tiramos da riqueza de que tanto nos orgulhávamos? Tudo isso desapareceu como se fosse uma sombra, como um boato que passou depressa, como um barco que abre caminhos pelas ondas do mar. Depois de passar, não deixa para trás nenhum rastro, nem sinal da sua passagem. Foi como um pássaro que voa no ar e que não deixa nenhum sinal do seu voo. As suas asas batem fortemente no ar, leve e abrindo um caminho por onde passa, mas não fica nenhuma prova de que ele voou por ali. Foi como uma flecha disparada na direção do alvo, a qual rasga o ar, que logo se junta de novo, de modo que ninguém pode ver o caminho que seguiu. Assim somos nós, mal nascemos, desaparecemos e não deixamos nenhum rastros das nossas boas ações. Fomos destruídos pela nossa maldade. Na verdade, a esperança dos ímpios é como a palha que o vento leva, como a espuma leve que a tempestade espalha no mar, como o fumo que o vento faz desaparecer, como a lembrança de um hóspede que ficou em nossa casa um dia só. Olha só que forte, né? Aqui é como se chegasse no final e tá o ímpio e tá o justo, né? E o justo, o ímpio, ele vê tudo aquilo que o justo ganhou como recompensa por ter sido obediente a Deus, né? E o ímpio, ele se entristece, ele fica com medo, ele começa a cair em si, né? Só que daí já é tarde demais, né? Então ele começa a ver, aquilo que como valeu a pena, porque antes ele ria, caçoava, do justo, mas no final ele vai ver que tudo que o justo fez para agradar a Deus valeu a pena. Aquilo que parecia perca, na realidade era ganho, né? Então no final ele vai olhar para aquilo tudo e dizer, puxa vida, eu é que estava no caminho errado. Porque hoje em dia, gente, existem muitas pessoas que você que está me escutando, você tem buscado andar no caminho certo, fazer as coisas certas, E quando muitas vezes você vê alguém andando no caminho errado, você muitas vezes talvez tenta, instruir essa pessoa, ajudar essa pessoa a dizer, olha, esse daí não é um bom caminho, não vai te levar para um bom lugar, E às vezes essa pessoa ri de você, ela diz, quem é você, para me dizer, não, é esse caminho que eu quero e tal, enfim, e a pessoa não tá nem aí, Então, e aí muitas vezes ela vai colher coisas que ela não precisava colher, por quê? Porque ela foi pelo caminho errado, E aqui traz essa reflexão do final das coisas. Essas pessoas que não querem buscar o caminho, que agrada a Deus. E que vão colher da sua própria maldade. E aí continua dizendo assim, mas os justos, eles vivem para sempre. E recebem no Senhor a sua recompensa. Oh, glória! O Deus Altíssimo cuida deles. Portanto, eles receberão uma linda coroa. O Senhor dá-lhes-á uma bela diadema. Porque com a sua mão direita ele os protegerá. E com o seu braço os defenderá. O Senhor vestirá a sua ira como armadura, e tudo aquilo que criou lhe servirá como armas contra os inimigos. Ele vestirá a couraça da justiça, e o seu julgamento justo servirá
de capacete. A sua santidade será o seu escudo invencível. Ele afiará a espada da sua ira em fúria, e o mundo inteiro lutará ao seu lado contra os tresloucados. Como flechas atiradas pela corda bem esticada de um arco, os raios sairão das nuvens e voarão certeiros para o alvo. Como pedras lançadas por uma funda, pesadas chuvas de pedra cairão sobre seus inimigos. As ondas do mar rugirão contra eles, os rios afogá-lo-ãos, sem dó nem piedade. Um vento impetuoso soprará contra eles, espalhou-as como um furacão. A maldade arrasará o mundo inteiro, malfeitores derrubarão os poderosos dos seus tronos. Ai, gente, que forte esse capítulo, né? Ele vem falar exatamente, né, sobre muitas coisas que muitas vezes os ímpios eles desprezam, né? Que é buscar fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Só que enquanto isso, o justo, ele tá buscando deixar um legado nessa terra. O justo, aqueles que buscam a Deus, querem agradar o coração de Deus, querem deixar legado, querem fazer a diferença, né? Enquanto o ímpio não. O ímpio ele quer viver pra si. Ele quer viver para seus prazeres, para suas vontades, né? E quando chegar ao fim, ele vai ver que aquilo que ele fez não valeu a pena. Só que o justo, quando chegar ao fim, ele vai ver que tudo aquilo que ele muitas vezes abriu mão por amor a Deus, valeu a pena. Porque o justo, ele é recompensado tanto nessa terra, com as bênçãos e com as recompensas do Senhor, como também no céu. E eu espero de coração que esse capítulo traga esperança para sua vida, que ele possa te mostrar que vale a pena buscar realmente agradar o coração de Deus, e que você tenha uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria, de prosperidade, de muitas realizações e, acima de tudo, da presença e proteção de Deus. A gente se vê até o próximo capítulo.